Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, cujas esperanças devem sempre renovar no pensamento de todos nós, pela confiança, pela fé, por tudo aquilo que cremos na verdade. Hoje nós vamos ler Esquecimento do Passado, o item 11 desse capítulo que nos remete às bem-aventuranças dos aflitos. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado e que há nisso vantagens, com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, brilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiaria, talvez o ódio se lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez, em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê-se punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências, mas indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tornou são a voz da consciência, advertindo-os do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre, durante o sono, a qual, não obsta, no dia seguinte, nos recordemos de que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe porque sofre, que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, na vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que ele poderia ter penose e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aurem nele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando de nosso Mestre o amparo de que necessitamos. Que a luz bendita do seu amor ilumine os nossos pensamentos. Ative a nossa consciência, Senhor, para que possamos ter uma atitude mais condizente com o bem. Que a sua bondade, a sua misericórdia se faça para todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, se nós analisarmos esta lição, esquecimento do passado, nós vamos ver que isso é uma dádiva que Deus nos oferece. No Livro dos Espíritos, na pergunta 392,
Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Por aí nós vamos ver a grandeza de nós estarmos recebendo de Deus uma nova oportunidade para aprender, mesmo desconhecendo o nosso passado, mas a anterioridade traz sempre aqueles pontos essenciais que nós devemos desenvolver a partir do pensamento que somos espíritos e da nossa imortalidade. Então, essa lembrança, muitas vezes, seria grave, porque nós não sabemos o que nós já fizemos. Então, o véu do esquecimento do passado, que é esse esquecimento, vai nos mostrar a nova possibilidade que Deus me concede para que no novo corpo, com nova educação, com novos estímulos, eu venha a construir algo que seja diferente e modifique um passado sombrio. Sabemos que as leis de Deus, elas estão inseridas dentro de nós, na nossa consciência. Mas, enquanto não tínhamos este olhar para a imortalidade e não conhecíamos que a lei de Deus está em nossa consciência, nós não tínhamos esse desejo de compreender o nosso papel e muitas vezes vivíamos do automatismo ou mesmo depois com uma inteligência voltada ainda cheia do orgulho, da vaidade. Isso tudo impede que a gente tenha uma decisão mais correta, que as nossas escolhas fossem mais ponderadas e que o livre-arbítrio saísse também de muitas perturbações que muitas vezes é gerado pelos sentimentos doentios. Então, nós sabemos que nós vamos resgatar as nossas faltas do passado justamente vencendo novas programações reencarnatórias. Então, como podemos aproveitar a experiência da vida que passou sem que a gente lembre? Ora, nós sabemos que todas as nossas informações, nossas conquistas, estão armazenadas na nossa memória, com registros expressivos no nosso contexto mental e perispiritual. Então, em cada nova existência, nós avançamos um pouco mais na inteligência e somos capazes, por meio de educação, da ambientação, da família que recebemos, o conhecimento muito cedo, ou desde cedo, a conhecer Jesus, nós podemos começar a trabalhar e distinguir o bem do mal. E aí é que está o grande valor, porque o mérito está se nós lembrássemos de tudo, como é que nós íamos crescer. As nossas lutas, as nossas provas, elas têm base na vida anterior, que é a vida do espírito. Nós estamos agora passando por um período temporário de uma nova reencarnação. E se nós tivéssemos esse olhar para ver toda a nossa vida pretérita, talvez nós não conseguiríamos modificar as faltas que nós já fizemos e nos tornaria mais difícil conhecer o bem e modificar esse pensamento que muitas vezes ainda nos perturba. Então, nós podemos ver que as nossas provas, hoje, elas são escolhidas por nós e, muitas vezes, auxiliada pelos nossos irmãos espirituais, pelos amigos, que vão ver quais são as nossas lutas que se adequam às nossas necessidades e que possibilitam para todos nós esse adiantamento. É por isso que o Espírito pede sempre aos amigos espirituais que possam ajudá-lo a fazer esse planejamento ou submeter a esse planejamento, porque nós nunca reencarnamos sozinhos. Nós temos sempre um espírito amigo que nos auxilia, e tanto o desencarnado
quanto também os encarnados. E é por isso que muitas vezes nós temos algumas intuições e nem sempre estamos atentos a essas intuições, que são, às vezes, o intuito que os espíritos têm de nos auxiliar. Então, a intuição que chega ao nosso pensamento para o bem, ela precisa ser atenta, mas também poderá ser intuição de desejos criminosos, porque às vezes nós estamos ainda repetindo as mesmas coisas e por não ter feito uma reposição de energias na estrutura mental e perispiritual, é, nós podemos ver que a nossa consciência fica meio ofuscada, e porque a voz da consciência é aquilo que nos fala da nossa intimidade. Então, essa voz é a lembrança do passado, que tantas vezes tem nos advertido para não repetirmos as mesmas faltas que já fizemos no passado. Então, quando nós reencarnamos, nós estamos diante de uma nova oportunidade, uma nova existência. E é nessa nova existência, com essas oportunidades, junto a outros espíritos, ou mesmo espíritos que estão prontos para nos auxiliar, nós precisamos aprender a ter coragem para vencermos as provas que nós mesmos estabelecemos para nós. Então, quando nós nos elevamos a Deus, nós temos uma sustentação maior. Então, nós vamos ver que nós não podemos temer a força que nós temos dentro de nós, justamente porque a reencarnação, ela nos propicia novos estímulos, novas conquistas. Então, essa lembrança do que fomos, do que já fizemos em anteriores existências, ela tem uma vaga intuição, porque muitas vezes nós sentimos que alguma coisa fala lá na nossa intimidade. Isso é reminiscência do passado. Mas a nossa consciência hoje tem que ter um desejo de não rescindir nas faltas já cometidas. Por isso, nós precisamos de termos espíritos amigos, familiares que nos ajudam a vencer as nossas fragilidades. Então, a nossa felicidade, ela não é plena, nós sabemos disso. A nossa felicidade é sempre uma felicidade relativa, mas nós podemos entender que todos nós estamos vivendo oportunidades grandiosas que a existência, a nova reencarnação tem nos oferecido. E se nós observarmos, Jesus, ele nos mostra o valor do bem, do amor, do perdão, para que a gente possa viver não de um passado espiritual sombrio, mas que a gente possa adquirir novas conquistas, novos amigos, novas oportunidades, libertando, portanto, desses mundos inferiores, dos requisitos que ainda estão em nós. Por isso, a nossa personalidade, ela está envolvida para que ela seja reeducada. Por isso que Eurípides tem nos ensinado o valor da anterioridade, que é o estudo de uma parte da memória que serei capaz de vivenciar na atual existência, tendo em vista a programação junto àqueles espíritos que se propõem a ser meu pai, a minha mãe, com o intuito de me ajudar a vencer as nossas dores, de nos trazer novos exemplos. Mas tem uma coisa, muito recebemos, mas muitas vezes deixamos de realizar aquilo que verdadeiramente viemos fazer justamente por nossas ilusões. Então, o esquecimento do passado, ele é uma bênção, gente. Nunca queiramos ficar sabendo, mas o que eu fui, quem eu já fui, o que eu fiz. Não importa quem fomos, não importa o que já fizemos, importa saber que nós estamos recebendo uma nova oportunidade e que durante até o sono nós somos orientados para rever os nossos atos. E tudo isso
faz com que a gente granjeie novas oportunidades. Porque quando nós estamos com o corpo adormecido, no caso do sono, o espírito goza da liberdade. Ele tem consciência de seus atos. Ele tem consciência suas atitudes pretéritas anteriores. E por isso que ele tem desejos de mudar. Quando a gente encontra uma pessoa que nos diz assim, nossa, mas fulano mudou tanto, porque às vezes nós somos tão aparados que não reconhecemos, mas durante o sono nós somos todos orientados e essas orientações caem em nós como uma propriedade de grande tipo que vai nos engrandecer, nos encorajar. Então, nós temos que acrescentar todos os dias em nós atitudes que sejam enobrecidas e que venham modificar todo esse passado sombrio, esse mundo sombrio que nós carregamos. Então, nós estamos convidando a todos nessa manhã que a gente possa buscar nessa doutrina sublime, que é a doutrina espírita, para que a gente possa rever o seu conteúdo para nós e observar que a reencarnação é a bênção maior, onde todos nós estamos sendo amparados e nós podemos vencer a nós mesmos, as nossas antecedentes existências, como também nós podemos lembrar delas um dia como uma viagem que nós fizemos há muito tempo e que lembranças ainda permeiam em nossos pensamentos. Então, nós não temos mesmo o direito de ficar fazendo revelações a respeito das vidas anteriores, porque isso não vai complementar nada que hoje estamos aqui realizando. Muito sabe o que for e o que fazia, mas nós estamos tendo uma oportunidade para que a gente veja que muitos erros, muitas imagens fugitivas que nós tivemos, não há nisso apenas ilusão. Então, que a gente saia dessa ilusão e tenhamos uma impressão mais real do mundo que estamos, da oportunidade para sair da ilusão que tem muitas vezes nos cegado. E aproveitemos esta reencarnação, amigos, porque ela é tão importante para todos nós, e ela que nos sustenta, que nos ampara, a nos elevar cada vez mais diante da grandeza de Deus. Nós agradecemos a Jesus, pedindo aos espíritos amigos que nos tragam, nesta hora, o passe para que a gente possa sentir-se fortalecido, amparados e encorajados. Senhor, olhe por cada um de nós, que esse momento seja para nós de grande valia. Fluidifique as nossas águas e que a misericórdia do vosso amor se estenda para todos nós. Deixamos no coração de nossos irmãos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.